Boa noite, então, novamente. Sejam todos bem-vindos. Vamos, então, iniciar o nosso bate-papo dessa noite. A nossa reflexão da noite, de novo, é uma frase do Chico Xavier. A gente tem pego bastante frases do Chico. São frases que têm muito a ver com filosofia e muito a ver com a doutrina também, né? Então, vamos lá. Então, o Chico nos fala que ao bom homem nada de ruim acontece. Nem vivo, nem morto. Alguma dúvida? É muito comum, pessoal, as pessoas quando vêm para o atendimento de terça-feira, muito comum, no atendimento espiritual, conversar com o irmão espiritual diretamente, é muito comum terem dúvidas sobre entes queridos que desencarnaram, E sempre há aquela pergunta que todos nós gostamos de fazer aos irmãos espirituais. E minha mãe está bem no plano espiritual? E normalmente os espíritos respondem muito bem dentro desse quesito. Respondem com uma pergunta. Mas ela era uma boa pessoa? Era. Então está bem. Deu para compreender? Ela era uma boa pessoa? Mais ou menos. Então ela está mais ou menos. Ela era uma boa pessoa? Irmão, para falar a verdade, ela era uma pessoa meio complicada, meio difícil. Então ela está numa situação meio complicada e meio difícil. Por quê? Porque Jesus nos ensinou a cada um conforme as suas obras. Simples assim. Pessoal, no espiritismo, na espiritualidade, não existe mágica, não existe melhor ou pior, somos todos iguais, como diz a oração. Essa oração que nós fazemos a leitura em toda abertura e trabalho dessa casa, é uma oração que foi editada há muitos anos atrás pelo mentor espiritual dessa casa. E o seu Godofredo, à época, gravou isso em áudio e depois a gente transcreveu isso no papel. E ele fala, ninguém é melhor ou pior, somos todos iguais. E se estamos todos aqui nesse planeta, nesse mundo de provas e expiações, é porque somos iguais mesmo. Ah, Paulão, mas eu não sou igual a certas pessoas. Pronto, já demonstrou um grande orgulho. Então tu é igual sim. Tudo bem? Vamos seguir? Vocês estão muito quietos hoje. Segunda-feira, chuva. Então, mas o tema é bom, pessoal. Nós vamos continuar falando de suicídio. Eu acho que já está todo mundo no clima, No clima. Sair daqui e falar... Nada, vamos lá. Vamos levantar essas energias e vamos lá falar sobre a parte 4ª do Livro dos Espíritos, das esperanças e consolações. Estamos lá no capítulo 1º das penas e gozos terrestres. Estamos falando sobre desgosto da vida, suicídio. Mais ou menos como vocês estão desgostosos hoje da segunda-feira, Esse desgosto, pessoal, ele é colocado por Kardec no sentido de não estar contente, de não estar feliz, de não estar satisfeito. Esse é o desgosto da vida. Tudo bem? Então vamos lá, vamos seguir. Então nós falamos da questão, começamos na questão 946, falamos a parte 1ª dela, e temos aqui a letra A. A parte 1ª falou genericamente do suicídio, aquele que desiste, aquele que está desgostoso da vida. A gente falou muito sobre isso, Foi uma consideração longa, E ele falou de uma maneira geral, falou, gente, a vida é dada por Deus, só Deus pode tirá-la. Estamos no mundo de provas e expiações. Como é que vai ser aqui? Como é que vai ser se o mundo é de provas e expiações?
vai ser um mundo de provas e de expiações. Ah, isso quer dizer que vai ser só tragédia? Não! Nós fomos colocados aqui para sermos felizes e para evoluirmos. Acontece que nós somos crianças espirituais. Nós ainda temos muitas fraquezas morais. E às vezes uma provinha desse tamanho aqui é motivo de desgosto. Pessoal, nós não somos muito diferentes de uma criança mimada, espiritualmente falando. Quando somos contrariados, nos revoltamos. Precisamos ir para a escola para aprender, mas não queremos. Tem tanta coisa importante e boa para fazer, mas a gente sempre escolhe o mais fácil. Ok? Então, basicamente, é isso que a gente falou na segunda-feira passada. E agora, então, na 946, né, questão 946, letra A, Kardec pergunta: os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Quem é o desgraçado? Não é esse desgraçado que a gente está acostumado a xingar, não é no sentido pejorativo. É no sentido de que aquele que teve essa infelicidade de praticar o suicídio, teve essa desgraça de praticar o suicídio, né? E ele está perguntando: os que tenham conduzido essa pessoa ao ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Ou seja, indução ao suicídio é bom ou é ruim? Ah, mas o problema não é de quem se matou? Responsabilidade maior é dele quem? Dele, suicida. Mas se... Ah, eu vou dar nó na cabeça de vocês estão muito quietos. Ah, mas não tem o livre-arbítrio? E aí, quem induziu, como é que faz? As pessoas que geraram uma tristeza suficiente para alguém ficar motivado a... Ou motivou o cara a se matar. Não, eu acho que a vida tá ruim mesmo. Se eu fosse eu, também me matava. Mas não se mata, né? Esses são os obsessores da terrestre. Obsessores encarnados, né? Já não chegam os desencarnados que adoram levar a gente para o lado de lá, né? Adoram levar, porque quando leva um suicida para o lado de lá, pessoal, para onde que o suicida vai? Vai para o Vale dos Suicidas. E chegando lá, ele vai ser um ótimo escravo espiritual. Esse é o termo real, né? Mas vamos lá, então. Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Ai deles. Ai daqueles que induzirem alguém ao suicídio. Por quê? Porque eles responderão como por um assassino. Não, mas eu não matei ele, eu só falei que eu achava que era uma boa, do jeito que ele estava, era melhor morrer. Espiritualmente ele praticou um assassinato. Tudo bem? E se ele não induziu, mas também não impediu? Quem podendo fazer o bem não o faz, faz o mal, né? Faz o mal. Então vamos seguir. 947. Pode ser considerado suicida aquele que abraços com a maior penúria. O que é abraços com a maior penúria? Quebrado, pessoal, na miséria, sem dinheiro, sem ter onde morar, sem ter o que comer. Então Kardec pergunta: pode ser considerado suicida aquele que está na miséria e se deixa morrer de fome? Olha como Kardec esgota, né? Ele esgota tudo. Eu falo para vocês, lá em 1856, antes da publicação, Kardec pensou em todas as perguntas que a gente está pensando hoje. Mas e aí? Como é que fica essa pessoa que se deixa morrer? É um suicídio? Quem acha que é um suicídio, levanta a mão. Porque tem a questão da preservação, né? Quem acha que não é um suicídio, levanta a mão. Quem não acha absolutamente nada, levanta a mão. Desistir da vida não é um suicídio da mesma forma? Desistir da vida é um suicídio. O que é, Fernanda, que você tinha falado? Que é porque você ter a autoproteção também é lei do pai. Então,
Você se autoproteger, né? Preservação natural. Vamos lá ver o que os espíritos falam para a gente, né? É um suicídio. É um suicídio. E vai ter uma pergunta melhor para frente. Mas os que lhe foram causa ou que teriam podido impedi-lo, olha só, são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Ou seja, esse suicida que estava na penúria, estava num abismo já muito profundo, quando encarnado ainda, ele vai responder, é um suicídio, mas ele vai ter o seu desconto, vamos dizer assim. Ele vai ser recebido pela indulgência. Porém, aqueles que estavam firmes, fortes, lindos, bonitos, cristalinos, e que não ajudaram, ou podendo impedir, não impediram, esses são mais culpados do que o suicida. E vão responder por um homicídio do mesmo jeito. Né? Todavia, não penseis que ele seja totalmente absolvido. Ou seja, o suicida. Tá? Vou colocar aqui, de maneira geral, toda espécie de suicídio, e a gente vai ver alguns, todas elas são puníveis. Algumas mais e outras de uma forma bem branda. Nós vamos ver uma única hipótese em que o suicídio vai ser uma hipótese bem branda, tá? Mas a gente vai chegar lá. Tudo bem até aí? Todavia não penseis que seja totalmente absolvido. Se lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Nós estamos falando de quem? Do cara lá que estava na maior penúria. Não se esforçou, não tentou buscar trabalho, não usou do bom senso, não usou da sua inteligência para sair daquela situação. Mas, Paulo, acontece isso? Eu já comentei com vocês. Eu acho, no mínimo, interessante a gente ver a mesma pessoa pedindo esmola há 10 anos no mesmo semáforo. Daqui a pouco ele vai pedir CLT, que tem vínculo, né, tem habitualidade. Mas isso não é uma prova para ele? É uma prova para ele, mas um dia ele precisa sair da prova, né? Porque a prova dele, às vezes, não é viver na miséria a vida inteira. O Divaldo, ele conta uma história bastante interessante, para quem acha que eu estou sendo duro sozinho. O Divaldo também foi duro junto comigo, né? O Divaldo comenta que uma vez ele esteve numa casa espírita, e os dirigentes daquela casa espírita vieram até ele e apresentaram 3 pessoas. Né? Uma senhora de mais idade, uma de meia idade e uma criança. E orgulhosa, né, esses dirigentes viraram para o Divaldo e falaram assim, olha, Divaldo, deixa eu apresentar aqui, a avó, a mãe e a filha. E a gente mantém a família deles através das doações dessa casa há 3 gerações. E o Divaldo virou e falou assim, que bacana, né? Vocês estão conseguindo manter 3 gerações na miséria. Né? Muito cuidado com a caridade, pessoal. Muito cuidado com a caridade. Caridade não é só colocar a mão no bolso e dar uma moedinha. Caridade é fazer uma oração. Caridade é dar uma oportunidade de trabalho. Caridade é dar uma palavra amiga. Né? Muito cuidado com essas caridades que a gente tem por aí, de que vamos sustentar. Se todos nós aqui juntássemos, a gente poderia sustentar uma família por alguns anos, não poderíamos? E essa família ia fazer o quê? Agora, quantos aqui teriam condição de dar um curso para esse pai de família? Gerar uma profissão? Quem aqui poderia orientar como é que se abre uma MEI? Essas são as diferenças. Muito cuidado. Então, se ele não se esforçou para sair desse atoleiro, ele também vai ser responsável. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho. Nós já dissemos aqui várias vezes que se pudéssemos resumir
fazer um grande resumo do Evangelho de Jesus, todo o Evangelho é voltado para combater as duas maiores chagas da humanidade: o orgulho e o egoísmo. Vocês podem olhar no nosso mundo em que vivemos, que todos os defeitos, todas as imperfeições, todos os problemas que temos derivam do orgulho e do egoísmo. Ok? E aí ele vem falar, né? Sobretudo no orgulho. Quero dizer, se essa pessoa que estava na maior penúria, né, for desses homens em que o orgulho anula os recursos da inteligência, olha que interessante. A pessoa é tão orgulhosa que isso anula os recursos da sua inteligência. Você gostaria de rever? Não vou rever nada. Mas vamos pensar junto, eu não quero pensar em nada. Eu não deveria estar nessa situação. Não é isso que a gente ouve nas quartas-feiras? As quartas-feiras são os trabalhos de resgate de irmãos espirituais. E é muito comum esse tipo de postura. Não, irmão, porque vão perdoar. Tem que perdoar ninguém, não. Ninguém me perdoou, também não vou perguntar a ninguém. Orgulho e egoísmo. E assim segue. Né? Anula os recursos da inteligência que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam de sua posição social. Não, isso não acontece. Não? Olha que interessante, pessoal. Quando Kardec escreveu isso aqui, quando que os espíritos ditaram isso? 1855, 56. Depois ele levou 1 ano e meio para codificar, organizar tudo. Em 1855 já tinha gente que preferia dar tombo nos outros do que perder o nível social. É disso que ele está falando. O orgulho maior do que a sua própria inteligência. Né? Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta, e que vos volta as costas assim que precisais dele. Ou seja, ele está falando, não é 1000 vezes mais grande você combater isso daí, você lutar contra isso? Não é para isso que nós estamos aqui? É para isso que nós estamos aqui. Sacrificar a vida à consideração desse mundo é estultícia. O que é estultícia? Burrice. Né? Porquanto ele a isso nenhum apreço dá. Então, quem sacrifica a vida por causa das coisas, as aparências, o ter, né? Pessoal, frase antiga, né? Caixão tem gaveta? O que você vai levar daqui? A gente já viu isso numa pergunta algumas segundas-feiras passadas, né? O que vai ser perguntado para você? Não vai perguntar se é doutor, se é professor, qual é seu título. Vai estar aparente no seu perispírito. Você vai mostrar na erraticidade exatamente quem você é, com todas as qualidades e com todas as imperfeições. Tudo bem? O resto fica tudo. Tudo bem? Vamos lá. 948. É tão reprovável como que tem por causa o desespero. Nós falamos primeiro do suicídio, daquele que está desgostoso, está desesperado da vida. Então agora ele está perguntando, é tão reprovável como esse aí que a gente falou de desespero, o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? Começou a dar nó, né? E aí? Pessoal, isso aqui que é fé raciocinada. O que vocês acham? O que é pior? O suicídio daquele que estava desesperado, desgostoso da vida, ou um suicídio, né? É reprovável um suicídio daquele que se mata
porque praticou uma coisa muito errada. É igual. Suicídio do mesmo jeito. Suicídio do mesmo jeito, é igual. Dou-lhe uma. Ele poderia ter ficado para tentar reparar. Poderia ter ficado vivo para reparar esse grande mal que fez. Que mais? É bom falar com o espírito. Mesmo aqueles que ainda não pegaram no breu, mais uns 9 meses aqui vindo na casa. Brincadeira. Mais umas 2, 3 segunda-feiras, você já começa a ficar corajosinho de falar da opinião, né? Pessoal, isso aqui não é segredo para nenhum de nós. Isso aqui está tudo escrito na consciência de cada um de nós. É que a gente não lembra, a gente está aqui só para recordar. Só para recordar. Né? Kardec pergunta para o Espírito de Verdade, onde estão escritas as leis morais? O que o Espírito responde? Na consciência dos homens. Nós não sabemos o que é certo e o que é errado? Ah, se sabe. Sabe sim. Sabemos sim. Né? Sofremos porque queremos. Então vamos lá. É tão reprovável como que tem por causa o desespero o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má. Primeira consideração, o suicídio não apaga a falta. Como bem lembrou a Pátia aqui, ele podia ter continuado encarnado e fazendo bem tentar corrigir essa ação má. Por quê? Como é que se apaga uma ação má? Com uma boa. Né? Quais são as 3? Quem foi que começou a falar? Peraí. Quais são as 3 fases para a gente consertar um erro? Arrependimento. Entendimento e reparação. Arrependimento. Coloquei entendimento. Entendimento Reparação. e reparação do mal. Primeiro você precisa se arrepender, ou seja, entender que o que você fez foi ruim. Não é falar, não. É entender, porque tem gente que faz o mal e não entende que está fazendo o mal, porque ele está mergulhado no orgulho e no egoísmo. Por que você passou na frente dela na fila? Porque eu primeiro. E a pessoa acha que aquilo lá é uma lei moral dela. Então a primeira coisa, arrependimento. Segunda, expiação daquilo, sofrendo, sofrimento. Ou seja, nossa, eu errei. Puxa vida, eu não devia ter feito isso com ela, porque na verdade ela perdeu a vez na fila, ficou mais meia hora em pé, pô, eu não tinha nada para fazer. Expiação. E por último, reparação do mal feito. Eu vou lá e vou tentar compensar ela ou alguma outra pessoa de alguma forma. É isso que ele poderia ter feito aqui, né? Mas na verdade o que ele preferiu? Fala. Foi totalmente um orgulho, né? Ali, né? Então, né? Será que foi a vergonha de uma ação má? Por quê? Ai, orgulho. Né? Vamos continuar. Eu Oi. não concordo muito, não. Pode não. Você está livre para livre-arbítrio. O umbral está lá para isso. Brincadeira. Não, nós não somos essas outras religiões. Assim, se não concordar, você vai queimar no fogo do inferno. Fala. Não, é assim, eu concordo falando entre nós que temos o conhecimento. Mas eu acredito que quem se suicida com vergonha de uma ação má, não acredita na existência da vida após a morte. Então isso que a gente falou na semana passada. Por que a gente vive uma pandemia de suicídios? Porque todo mundo é materialista. Você lembra que a gente até exercitou? Falou, pessoal, vamos aqui por um segundo. 10 segundos para dar tempo, mas só 10 segundos. Imaginar que morreu, acabou. Não vai ficar um nessa sala. Eu estou fazendo o que aqui, perdendo meu tempo? Eu vou para o bar. Não, viver, né? Né? Eu vou viver e vai ser perdoado. Porque todo mundo vai ser perdoado. Só que vai expiar. Vai demorar um Não, pouquinho mais. Vai expiar. Mas é que eu acho que, na minha opinião, quem mais sabe, Mais grau de responsabilidade tem. Exato. Isso. Mais será cobrado. Quem mais Isso. sabe, mais será cobrado. Então, eu não acho que tem como a gente equiparar uma pessoa totalmente ignorante, que realmente acha que a morte dela
vai às vezes fazer bem para alguém por conta de algo que ela fez e vai tentar apagar isso porque ela realmente acha que é a solução, ou aquela pessoa orgulhosa que está querendo fugir da situação. Então, acho que existem formas e formas. Pois é, então, a questão anterior estava falando do quê? Do desgostoso da vida. E falou, se for por causa de orgulho, se for por causa de... É um peso. Agora está falando do cara que fez uma má ação. Foi tão ruim que ele resolveu se matar. Será que foi orgulho? Como lembro aqui, a cada um conforme as suas obras. Pessoal, existem dois espíritos iguais? Somos todos criados simples e ignorantes, porém únicos no universo. Vocês já pararam para pensar? Já pararam para pensar que eles são mais depressivos? Que houve um momento na nossa existência que nós fomos criados por Deus. E estivemos muito mais próximos do que hoje desse toque. A gente não para pensar nessas coisas, né? Fomos todos individualmente, não foi por atacadão. Nós não nascemos numa plantação de repolho. Deus criou a cada um de nós individualmente. Tem uma Patrícia no universo inteiro, tem uma Adriana no universo inteiro, tem uma Mel no universo inteiro. Trilhões e trilhões de galáxias que a gente nem tem número para contar. Só tem um. Só tem um de você. Ok? E a cada um conforme a sua obra. Suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma falta, vai ter... Parabéns, você conseguiu piorar? Conseguiu. Você cometeu um grande erro e aí se matou na sequência. Então, 2 pelo preço de uma encarnação. Promoção. Né? Promoção. Né? Você também é consequência de vidas passadas também, né? Como? Você é consequência de vidas passadas, né? Normalmente o suicida... Então, normalmente o suicida, ele vem de outras, né? Até que ele entenda. Bom? Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Pessoal, vocês estão percebendo que a lei de Deus, como eu costumo dizer aqui, não tem mimimi? É lei, ela é racional, ela é simples, ela é amorosa. Como a Patrícia falou, vai ser perdoado? Com certeza. Deus é misericórdia infinita. Estou perdoado? Tá. Agora você vai voltar e vai fazer tudo de novo. Você vai continuar lá de onde você errou. Tudo bem? Pessoal, não tem exemplo melhor para a reencarnação do que escola. Não tem exemplo melhor. Tomou pau? Vai repetir. E o resto da turma? Vai continuar. Ah, mas eu quero. Então, você vai ter que fazer. E vai ter que alcançar depois, lá na frente. Né? E nós, todos que temos um maravilhoso coração, quando estamos lá na pátria espiritual, esperamos os retardatários. A nossa visão no plano espiritual é muito diferente dessa nossa aqui, pessoal. Muito diferente. Lá nós estamos calcados nos verdadeiros valores espirituais. Ou seja, você vai esperar o cabeção? Vou. Por quê? Porque eu amo o cabeção. Mas ele suicidou pela 4ª vez, nós vamos continuar juntos. Mas ele vai voltar com uma série de problemas e eu vou ser pai dele. Simples assim. Não pensamos como pensamos aqui encarnado, tudo é difícil, tudo é diferente, tá?
Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. Quanto mais sabemos, maior a nossa responsabilidade. Lá atrás, quando a gente falou do canibalismo, nosso Kardec perguntou isso? Perguntou. Quando a gente estava falando do assassinato, do homicídio. E aí ele pergunta, como é que fica um selvagem que, não conhecendo nada, ele mata o seu inimigo e o come? Qual a resposta dos espíritos? Depende do grau de conhecimento. Se um selvagem faz isso, o peso é X. Se nós, civilizados, matamos alguém e jantamos, o peso é 1000 vezes X. Por quê? Porque já adquirimos um conhecimento. O selvagem, ele não tem arrependimento, porque ele não acha que fez nada. Exatamente. Como ele corrige isso? Exatamente. Vai levar muito tempo ele entender que aquilo não é legal. E nós já estivemos lá um dia. Nós já estivemos lá um dia. Exatamente. Aí, mas então, ó que legal, a Fátima falou assim, então, mas aí ele vai ter que voltar para entender. E ele volta como? Sofrendo isso. É o que a gente sempre fala aqui, a gente ou aprende pelo amor ou pela dor. E, infelizmente, para nós, normalmente, nós aprendemos pela dor. Então ele vai de encarnações em encarnações um pouco ruins e melhorando gradualmente até ele perceber que aquilo não é legal. Paulo, aquelas histórias que a pessoa cai no gelo e para não morrer, come os outros que já morreram, isso aí, eles têm conhecimento, mas para não suicídio, não morrer de fome, se alimenta do que tem perto. Então, não foram eles que mataram. Aí a gente já viu lá atrás que para sobreviver, tá tudo bem. Agora, vamos sortear alguém aqui para a gente fazer o churrasco sábado. Nós estamos... Dani, tem 2 Dani aí, ó. Dá uns porcão no rolete, né? Veja, na necessidade. Sempre na necessidade. Você é franguinho. Nós vamos botar você na engorda. Daqui um ano, né? Continua frequentando a casa, Léo. Continua. Gente, essas coisas vão pro YouTube. Pati, tem que tirar, né? Mas vale a pena, né? A gente perde o amigo, mas não perde a piada, né? Vamos embora. Nem o churrasco, né? Nem o churrasco. Então Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. A cada um conforme a sua obra. De novo, gente. De novo. Tudo bem? Mas a gente vai chegar nessa questão aí dos... Vamos lá. Será desculpável o suicídio quando tenha por fim... Presta atenção nessa aqui, ó. Obstar a vergonha, que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família. E aí? Tem que encarar as consequências. E aí? E aí? Eu tô vendo, tem um monte de gente aqui balançando, hein? Tem um monte de... Mas todo mundo está onde deveria estar, então tem coisa junto, né? Está no mesmo barco, pegou a tempestade, tem que enfrentar. Tem que enfrentar. A vergonha ainda vai cair. A vergonha? Ainda vai cair. Que mais? Quem mais chuta aí? Chuta aí, gente. Dá uns opinos aí. Se essa era a expiação que ele deveria ter para poder resgatar a família e os filhos, ele tira Ó. a vida dele e não faz a prova. Obrigado pela lembrança. Vamos lembrar de uma coisa. Deus não põe ninguém no mundo para fazer o mal. Então, a colocação da Pati é uma dúvida que muita gente tem. E muita gente que fala de espiritismo fala errado. Ah, mas o Paulo matou o Danilo porque estava determinado ao Paulo matar o Danilo. Não! Deus não põe ninguém aqui para matar ninguém. E não põe ninguém para suicidar-se. Na verdade, qual é a ideia? Não, foi o oposto.
Para ele poder viver Exatamente. e dar conta da história da família. Isso, ó. A gente briga, né? A gente se esforça demais por uma oportunidade de estar aqui onde nós estamos agora. Tem certeza, Paulão? Absoluta. A gente esperou, a gente trabalhou, nós brigamos muito moralmente por essa oportunidade de reencarnação que nós estamos aqui. Pode ter a mais absoluta certeza. Planejamos, concordamos com tudo, sabíamos o que íamos passar. Esquecemos tudo, porque senão é a mesma coisa que fazer a prova com o livro do professor embaixo da carteira, né, Fernanda? Você tem os livros do professor lá ainda? Aí. Senão não vale, é jogar cartas olhando as cartas do parceiro. Porque quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz encarnado, pessoal. Então, você demonstrou valores morais? Vai mostrar aqui. Hora que tem a ganância do seu lado, hora que tem o orgulho próximo de você, hora que tem o egoísmo, né? É aí que vale a prova. Tudo bem? E aí, o que vocês acham? Vai errar 2 vezes de novo. Vai errar 2 vezes de novo. O que assim procede não faz bem, mas como pensa que o faz, Deus lhe leva isso em conta. Leva isso em conta. Pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. Tudo bem? Mas calma. Falou que está tudo certo? Não. A intenção lhe atenua a falta. Mas houve a falta? Só atenuou naquilo que a gente estava falando. Dependendo do que vai no seu coração, mas a falta está ali presente. Entretanto, nem por isso deixa de haver falta. De cara aqui, nós que já não somos nada perfeito, já demos aqui umas meia dúzia de alternativas. Não, devia ter ficado. Isso não vai apagar. Vai lá e conserta a vergonha que acha que está fazendo sofrer. Mas nós vamos no caminho mais fácil. Aí eu não acredito em nada. Eu acho que eu me matando, eu fujo da situação que eu mesmo criei. É um ato de coragem, como alguns dizem? Minha opinião pessoal, para mim não. Para mim é um ato de covardia. Ou de muita ignorância. Né? Ademais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos e deixará de haver esse tipo de suicídio. Então o cara, como aconteceu, né, no crack da Bolsa de Nova York, lá em 1919, né? 19, 20, na vergonha do cara ter sido milionário e de repente ter ficado pobre e falar para a família que a família toda estava na miséria, o que os caras fizeram? Suicidaram-se. Resolveu? Melhorou o problema da família? Fugiu do problema e criou mais um. Se preocupam com o que o outro vai pensar. Orgulho, vaidade, egoísmo. Mas, gente, infelizmente, se cada um de nós aqui, se a gente for ver o quanto que a gente sofreu, ou o quanto que a gente tomou medidas diferentes do que a gente achava, porque a gente pensou no que os outros iam pensar da gente, bota a mão na consciência. Seríamos pessoas totalmente diferentes. Porque, como diz uma filosofia, quem é o Paulo? O Paulo é a somatória das decisões que ele tomou até hoje. Se eu tomei decisões pensando no que os outros iam pensar de mim, o que é que eu sou? Sou uma pessoa diferente do que eu queria ser, ou do que eu poderia ser, né?
Tudo bem até aí? 950. O que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Tá difícil aqui. Então. Se a pessoa se mata e acredita no que vem depois, fica contraditório. É contraditório. Isso não existe, né, pessoal? Guerra santa, né? Tá enrolado no meio. Né? 1850, hein? Mudou? Mudamos? Né? Guerras santas. Se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor. Outra loucura. Que faça o bem, e mais certo estará de lá chegar, pois matando-se retarda a sua entrada num mundo melhor, e terá que pedir-lhe seja permitido voltar. Nós não somos filhos de um Pai soberanamente justo e bom, amor, misericórdia infinita. Falou que você nunca mais vai entrar? Vai. Mas o que é que você fez com esse seu ato? Você retardou. Então você achou que você ia chegar antes lá? Na verdade você vai demorar mais para chegar. Muito mais. Olha que interessante. E terá que pedir-lhe seja permitido voltar. É disso que fala a doutrina espírita. Você não concluiu a 5ª série. Você vai ter que voltar para concluir a 5ª série. Tudo bem? Mas até ter vaga para voltar na 5ª série demora um pouquinho. E aí a tua turma da 5ª série já foi para a 6ª. Você está na faculdade, você não conseguiu entrar na 5ª. Essa você não alcança. Aí a escola que você precisava fazer, naquele ano, não tem vaga. Eu já disse isso, vou falar de novo aqui, né? Se for, pô, também repete, né? Eu nunca me atrevi a fazer uma palestra ou dar uma palestra sobre reencarnação. Por quê? Porque é muito complexo. É muito complexo, gente. Perdeu essa oportunidade, perdeu esse bonde de estar com as pessoas certas, no lugar certo. Estamos com as pessoas que precisamos estar, nos trabalhos que precisamos estar, vivendo nas condições que precisamos viver. Aí você pega toda essa oportunidade e joga fora. Quando de novo aquilo vai ocorrer? Com sorte, em 100 mil anos. Né? Mas é difícil, né? Pensar assim. Mas é assim. Danilo está aqui. Olha, eu precisava. Uma loucura, tá, gente? Não é assim, né, mãe? O Paulo precisava reencarnar nessa época, ao mesmo tempo que o Dani, porque o Dani ia estar nessa palestra hoje para fazer esse comentário. É mais ou menos disso que a gente está falando de reencarnação. Aí vem, a Patrícia também tinha que estar aqui, porque a gente ia casar, ia ter o filho, o Pedro, que é um espírito que estava esperando, tal, a Daniela, que é um outro espírito que a gente se viu lá. Vocês estão entendendo como uma coisa é doida? Aí o cidadão vai lá e eu vou chegar antes. Não vai, Beninho. Atravessa um monte de encarnações, atravessa um monte, gera uma série de consequências. Até para os envolvidos na história dele, né? E os que estão em volta? Como é que fica os que estão em volta? Ah, eu quero tirar a vergonha dos meus filhos, eu vou lá e me mato. Não é? Eu preferia a vergonhinha. Né? Bom, matando-se ele vai retardar a sua entrada no mundo melhor. Ele vai ter que repetir. Para concluir a vida, que pôs termo sobre o influxo de uma ideia falsa. Não é? Paulo, Oi? fora o tempo que ele vai ter que ficar no Vale dos Suicidas. Já vou falar sobre essa parte energética agora para concluir.
tá? Que é dura, né? Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Entendeu? Para nós, em termos de energia, para a gente encerrar, como é que funciona o suicídio? Existem algumas obras, né? Principalmente de uma médium chamada Dona Ivone do Amaral Pereira, uma grande médium, já é desencarnada, que especializou-se no atendimento de espíritos suicidas, porque ela mesma foi um espírito que suicidou-se várias vezes. E ela escreveu um livro, para quem tiver curiosidade, vai ler, né? É o Diário de um Suicida? Diário, né? Diário de um Suicida, vai ler. Mas, para a gente, pessoal, como é que funciona essa coisa energeticamente? Já falamos que temos o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, que envolve o espírito, e temos o corpo carnal, não é verdade? O que anima esse corpo de carne é o espírito através do perispírito. Tudo bem? Quem gera esse corpo carnal é o perispírito. Ele é a forma do corpo. Tudo bem? Até aí deu para não se perder muito? Bom, quando eu atento contra a minha própria vida de uma forma violenta, eu causo uma alteração energética no meu perispírito. Então vamos dar um exemplo claro. Faço um disparo de arma de fogo na minha cabeça, ok? E desencarno. Essa energia, essa emoção, essa atitude, ela gera uma deformidade na energia do perispírito. Tudo bem? Quem que é a forma do corpo? O perispírito. Se a forma está deformada, como é que vai formar o próximo corpo? E aí já vem a expiação. A consequência. Ok? Há um outro aspecto. Todos nós temos um corpo chamado corpo vital. O que é o corpo vital? Vamos dar uma assim, é como se fosse a nossa bateria. Qual é o nosso prazo de validade? Então o Paulo encarnou para viver até os 85 anos de idade. Ok? É a minha programação. Ah, Paulo, então antes disso você não morre? Morre. Através do suicídio ou do suicídio indireto. Se eu não me cuidar, se eu não tomar conta do meu organismo, eu posso antecipar essa desencarnação, ok? Mas o meu princípio vital, o meu fluido está lá para os 85 anos de idade. Me suicido, faço um disparo de arma de fogo na cabeça. Esse princípio vital, essa energia, é que liga o perispírito à matéria, ao corpo. Tudo bem? Mas o corpo morreu. E agora? Agora, esse espírito vai ter que esgotar esses, me matei aos 60, 25 anos de fluido vital. Onde? Onde? Nas regiões umbralinas, nem lá, nem cá. Nem na matéria e nem na erraticidade. Espera aí. Não, pode responder a dela primeiro. Ele não pode? Pode, sobre condições. A lei é a lei. A cada um conforme as suas obras. Tudo bem? Em princípio, regra geral, esses espíritos ficam, durante esse período, num loop mental da repetição do seu próprio suicídio. Então, se eu fiz um disparo de fogo, de arma de fogo na cabeça, eu vou ficar 25 anos, pau, pau, pau. Os 25 anos é no nosso tempo. O tempo é relativo, é diferente lá. Ok? Tudo bem? Para esses espíritos podem ser, para o que corresponderia para a gente, alguns dias, algumas horas. Mas para eles são décadas. São anos e anos. Deixa eu só tirar uma dúvida sobre isso de
deformação de perispírito, porque eu estou com isso desde a semana passada. Por exemplo, uma pessoa normal que sofreu um acidente, perdeu um braço, perdeu uma perna, seja de qual maneira tenha sido, um acidente de carro, de trabalho, e aí isso deforma também o perispírito? Não. Por ter sido algo involuntário? Não, então. Veja, uma ótima dúvida. Vocês entenderam a dúvida dela? Uma das qualidades do perispírito é a plasticidade. O que é a plasticidade? O espírito, ele molda o seu perispírito do jeito que ele quiser. Eu já brinquei, já falei para vocês, quando eu voltar aqui nessa casa, depois que eu desencarnar, eu vou voltar cabeludo. Posso. Existem espíritos que se alteram, voltam crianças, voltam adultos, né? Algumas pessoas que, por exemplo, não tinham o braço e para ser reconhecidos pelos seus entes queridos se apresentem sem o braço. Mas não é que o espírito não tenha. Mas veja, então o espírito tem plasticidade. Quando nós voluntariamente e maldosamente produzimos essa energia pesada do suicídio, é uma coisa. O acidente, não. Até porque, pode contar? Contar um segredinho para vocês. A grande parte dos espíritos, das pessoas que desencarnam em acidentes, são retiradas segundos antes do acidente. Só sentem o acidente aqueles que têm a expiar. E são poucos. Tanto que, mesmo os espíritos imperfeitos que a gente atende nessa casa, a maioria não sabe que desencarnou. Já disse isso para vocês. Vocês não acreditam na gente. Fala comigo, agenda, vem aqui assistir numa quarta-feira. Eu não vejo. Fala, irmão, o que está acontecendo? Não sei. Não sei o que está acontecendo comigo, ninguém fala comigo. Não como, não tomo banho. Você não percebeu nada diferente? Não. Como não? Como não? Né? Fala. Eu tenho uma dúvida. No Vale tudo bem, a pessoa se suicida, ela vai para o Vale dos Suicidas. E aí foi a pergunta dela. Essa pessoa não pode ser resgatada? E se Pode. ela se arrepender verdadeiramente do ato dela em 1 ano e não 25 anos, como você deu o exemplo? Ela vai ter que ficar lá por todo esse tempo? Não parece Não certo? necessariamente. A cada um conforme sua obra. O que é necessário? O arrependimento real. Sim. Normalmente as pessoas suicidam são materialistas. Não acreditam em praticamente nada. Segundo, estão convencidas de que fizeram o melhor. O tempo que elas levam para compreender isso só depende delas. As orações dos entes queridos pesam muito. Porém, a lei é a lei. Pode ser antecipado? Pode. A cada um conforme sua obra. Nós falamos isso umas 10 vezes hoje. E tem mais uma pergunta. Vamos lá. O umbral, na verdade, ele não existe. Não. Certo? Isso. Fica no pensamento do próprio espírito que acaba criando energeticamente esse lugar. Eu vou mudar minha resposta. Sim, o umbral existe. Mas ele não é um lugar criado por Deus. Ele é uma região mental, onde espíritos de sintonia mental plasmam esse ambiente pesado, denso e com as características que eles gostam. Pela sintonia vibracional. Há uma teoria de que a região de umbral, ela vai desde 50 metros abaixo do piso da Terra até a altura de 1000 metros. Tudo isso é umbral. Nosso lar está no umbral. E aí tem uns esotéricos que falam umbral grosso, fino, médio. Tudo isso é uma região, pessoal. O que é umbral? Umbral. É uma porta. Quem está na região umbralina não está na erraticidade e não está na matéria. Ela está no lusco-fusco. Está numa situação mental de perturbação, ok? E ela está aí
brigando. Por isso que esses espíritos que estão muito na região umbralina têm essas necessidades de bebida, de cigarro, praticam vampirismo encarnados, né? Querem fumar, querem beber, querem usar droga, influenciam a gente, estão chateados, estão bravos, então incomodam a gente. É tudo por causa disso. Mas isso dá uma semana de bate-papo. Tudo bem? Como tira eles de lá? Tira os espíritos que estão no grau. Eles é que têm que sair. Eles têm que pedir ajuda? Eles têm, se arrepender, pedir ajuda. Tem como tirar. Exato. A ajuda está 24 horas por dia do lado deles. Só que a faixa de vibração que eles estão, eles não enxergam. O André Luiz ficou 8 anos no umbral, pelos cálculos, né, pelo livro Nosso Lar. E em um determinado momento ele vira para o Clarencio, né, que é quem resgatou ele, e falou assim, ô Clarencião, parça, amigo, nos 8 anos que eu estava lá no umbral, onde você estava? Ele falou assim, do seu lado, André Luiz, só que você nunca me viu. Por quê? Vocês estão vendo espírito aqui? Por que nós não estamos vendo espíritos aqui? Agora. Está cheio. Porque a nossa faixa vibratória é diferente. Mesmo para o desencarnado, a lei é lei de física. Se ele estiver vibrando denso e baixo, ele não vai ver espíritos de menor densidade. O que ele vai ver? Os iguais. Então ele vai ver o cara que se suicidou também, ele vai ver o cara que está escravizando o outro, ele vai ver os obsessores, ele vai ver os espíritos que estão em perturbação, porque estão na mesma faixa vibratória. Inclusive médios. Né? Médios, mas eu só vejo os irmãos assim, os irmãos assados. Melhore a sua vibração, médio. Porque você está enxergando o seu nível de vibração. Então, mas aí não tem controle. Tem. Complicado. Não. Tem. Não tem. Tem. Porque você pergunta assim, mas ninguém tá vendo, mas eu vejo. Então. E aí tem sim. Tá sempre perto da Ravena, por exemplo. Mas tá. Então. Ela não é comigo. Pois é. Não. Quem você viu? Você está vendo, pessoal, o Danilo, ele é um médium vidente. Porém, a vidência dele não está trabalhada. É esquisito. Então ele ainda tem muitas dúvidas. Você não está vendo um só. Não. Tem um monte aqui. Mas O que você está vendo? De mesma sintonia. É sempre comigo. E é sempre, né? É, porque ela é um encosto, né? Desculpa, Sim, não. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim. Você deveria chegar para mim e falar assim, Paulão, tem um padre aí, tem 2, tem mais um na frente, tem um índio aqui. Então, mas aí incomoda as pessoas. Por quê? Mas por que você está vendo? O que está com ela. Você não tá vendo. Você está vendo o que está na sintonia. Muita coisa, Paulo. É muita coisa. É o que está na sua sintonia. Seja. Tô de boa. Então, tudo bem. Então, beleza. Parabéns. Você já sabe que a casa está aqui para isso. Né? Tudo bem? Tá bom. Mais alguma coisa? Vamos encerrar, gente, que já estamos com o horário bem estourado. Pessoal, muito obrigado a todos. Até segunda-feira que vem. E temos o passe. Quem for necessitar de atendimento de cabine, depois me procura lá fora. Tá bom? Obrigado.